Então, sobre uma hipérbole, nós podemos falar o seguinte, que a hipérbole, ela pode ter as curvas com esse formato aqui, ó, ou então com esse formato aqui deitadinha e aqui em pé, certo? O que é uma hipérbole? Primeiro, eu preciso colocar alguns elementos aqui antes de definir o que é uma hipérbole. Então, imagine um eixo que corta essa hipérbole aqui, passando pelo centro, tá? Sobre esse eixo, imagine também um outro eixo, passando aqui. E imagine que esse vértice, eu chame ele de um certo A1, e esse outro vértice eu chame ele de um certo A2, certo? E que, por exemplo, a distância desse A1 até o centro seja um certo Azinho, e também do centro até o A2 também seja Azinho, ou seja, esse comprimento aqui é igual a esse. Agora imagine também que sobre esse eixo aqui, ó, da horizontal, eu tenho um certo foco F1 e um certo foco F2, certo? Agora, imagine que a distância desse foco até o centro seja um certo número que eu vou chamar de C. Ok? Muito bem. Então, o que é uma hipérbole? Você sabe que esse gráfico é um conjunto são conjuntos de infinitos pontos. Então, se você pega, por exemplo, escolhe um ponto desses infinitos sobre o gráfico da hipérbole e decide, por exemplo, calcular a distância a F1, tá? Você tem uma distância aqui. Aí você guardou esse resultado. Tornou a calcular a distância desse ponto até F2. Aí você tem outro resultado. Se esse resultado maior menos esse resultado menor for igual a essa extremidade A1, A2, então você tem uma hipérbole, certo? O que acontece? Acontece que aqui sobre esse eixo vertical, que eu chamo ele de eixo imaginário, eu também tenho dois pontos especiais. Tenta, por exemplo, pegar esse C, né, esse comprimento que vai do centro até F1, tenta pegar e colocar partindo do A1 até aqui, ó. Certo? Tenta fazer isso. Tenta escrever esse segmento aqui com esse mesmo comprimento de C. Tá certo? Então aqui também é um certo C. Aqui eu formo tipo um triângulo retângulo, em que esse outro segmento eu vou chamar de B. E aqui eu vou ter um certo B1. E esse segmento também tem um simétrico aqui embaixo, que eu chamo de B2, que também possui a mesma distância do centro a B1. Ok? Então, feitas essas considerações, na sua mente é o seguinte: quando a hipérbole está deitada com esse formato aqui, ela tem a equação com esse formato aqui. Mas, quando ela está em pé, o formato dela muda um detalhe apenas. O a ao quadrado continua o mesmo, o b ao quadrado continua o mesmo, o 1 continua o mesmo. Mas essa expressão, o quadrado de x menos x0, vem para cá, ó. E essa expressão, o quadrado de y menos y0, vem para cá. Então, essa aqui representa a equação da hipérbole quando ela está em pé. Vamos fazer isso com números. Tá bom? Vamos fazer isso com números. Escolher uma situação com números. Imagine que você tenha a equação x
tá? A equação x menos 5 ao quadrado sobre 4 menos y menos 3 ao quadrado sobre 5 igual a 1. Imagine que você tem essa situação. Essa hipérbole ela vai estar com esse formato aqui. Ó. Por quê? Porque ela começa com x. Ó. Então, eu jogo no plano cartesiano, eixo x, eixo y, localizo as coordenadas do centro, que é 5 e 3, né? 5 e 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aqui estão as coordenadas do centro. O valor do A será exatamente a raiz do 4, né? Porque aqui o A ao quadrado é igual a 4, então o A é igual a 2. Então, se o A é igual a 2, então eu vou contar do centro 2 unidades para a esquerda e 2 para a direita. Pronto, basta saber o do A para desenhar a hipérbole. Está aqui o gráfico da hipérbole. Certo? Então, os focos que moram aqui e aqui, você também tem condições de encontrar suas coordenadas. Basta, para isso, você usar a fórmula c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá bom? Então, o A eu já sei que é 2, né? O B eu sei que b ao quadrado é 5, olha só. Então, o b é raiz de 5. Então, você joga aqui e resolve. C ao quadrado é 4 mais 5, tá? C ao quadrado é igual a 9 e C é igual a 3. Então, C é 3. Ou seja, a distância do centro até um dos focos precisa ser 3 unidades. Então, se aqui ele estava no 5, né? 5 somando com 3 dá 8. Então, esse carinha aqui cai no 8. Tá? 5 menos 3 dá 2. Tá bom? É isso aí. E esse eixo imaginário, que é o eixo que vai conter os valores do B, né? Se você quer saber onde que ficam as extremidades B1 e B2, basta a partir desse valor do y aqui, que é 3, ó, contar raiz de 5 para cima e raiz de 5 para baixo. Então, 3 mais raiz de 5, mais ou menos aqui. 3, esse camarada aqui é o 3 mais raiz de 5. E esse aqui, mais ou menos o